Estamos começando mais um episódio do podcast Boca Viva, um podcast em que a gente fala sobre tudo que você não aprendeu na faculdade. Meu nome é Aline Pimentel, eu sou host e sócia desse podcast e você pode me encontrar no Instagram pelo @Aline Pimentel, com mais um L no final. E aqui do meu lado... Doutora Gabriela Madeira. Vocês também conseguem me encontrar tanto no YouTube quanto no Instagram, @doutora.gabrielamadeira. Quero dizer que vocês também conseguem me encontrar em outro Instagram. Não sei se você se lembra que é uma novidade agora. Conta aí pra gente, vai, Gabi. Bom, a pedidos, eu acabei montando um novo Instagram para os meus alunos. Muitas informações sobre a odontologia. Então, vocês também conseguem me encontrar no @profa.gabimadeira. Bom, os nossos episódios, não vai adiantar vocês só assistirem a gente. Tem que entrar nesse episódio que está começando, deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos episódios. Lembrando que os nossos episódios saem nas quartas-feiras. E por falar em episódio, o episódio de hoje, Aline, meu Deus, como eu queria que alguém tivesse me falado sobre ele durante a faculdade. Ia ter ajudado muito, né, Meu Gabi? Deus do céu, ia ter ajudado muito. Se você que está aí vendo a gente no YouTube ou escutando a gente no Spotify acredita que somente a habilidade técnica é o suficiente para ser um profissional, esse episódio é para você, tenho certeza absoluta. O que é que a gente tem hoje? Esse episódio, eu acho que é muito resumindo tudo que a gente sempre fala por aqui, né, Gabi? É um episódio focado em um resumão do que a gente sempre fala por aqui no Boca Viva. Hoje a gente vai falar sobre soft skills, a importância de desenvolver as soft skills. Você aí que está em casa, sabe o que é soft skills? Vou falar para você agora. Soft skills são as habilidades sociocomportamentais e interpessoais que a gente precisa desenvolver para ter uma boa relação no ambiente de trabalho, né, Gabi? Quais são elas? Vou ler aqui para vocês. Comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, liderança, adaptabilidade, entre outras coisas que a gente vai conversar durante o episódio. Para começar, como sempre, trouxe uns dados aqui para vocês para a gente se nortear. De acordo com a pesquisa do Núcleo Brasileiro dos Estágios de 2021, 43% dos jovens de nível superior completo entre 2014 e 2018 encontram-se empregados, mas somente 19,93% estão executando atividades relacionadas às suas profissões técnicas, aquilo que eles realmente aprenderam na faculdade. Existem muitos fatores que influenciam o desemprego após a graduação superior. Para Ismail et al., a falta de soft skills, alta expectativa dos empregadores e incompatibilidade e a economia do país são os principais motivos. O LinkedIn, que é a principal rede social que a gente tem do mundo corporativo hoje, né, Gabi? Organizou um relatório tentando mostrar quais são as tendências mais importantes para o mercado de trabalho e quais são as soft skills que as empresas mais procuram dentro daquela rede social. E são elas: criatividade, ou seja, capacidade de resolver problemas, persuasão, adaptabilidade, colaboração e inteligência emocional. De acordo com esses dados do LinkedIn, as soft skills são onde as máquinas não conseguem competir, ou seja, a inteligência artificial não vai tomar o teu lugar se tu conseguir desenvolver bem as tuas soft skills, né, Gabi? E quem é que a gente tem hoje? Vamos lá. Para falar com a gente sobre isso hoje, a gente trouxe Maiara. Ela é advogada por formação há 10 anos, mas uma eterna aprendiz e curiosa que decidiu cursar uma segunda graduação em experiência do usuário e modelagem de projetos inovadores. É especialista em inovação e liderança pelo Instituto Universitário de Lisboa e em gestão ágil de projetos pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, lidera a área de Legal Operations, é assim que fala, né? E societário da Baterias Moura. Escreve sobre criatividade e inovação no Instagram Inovar Direito, faz provocações sobre a advocacia 4.0 no LinkedIn e gerencia o Clube do Livro sobre soft skills chamado Ideias em Movimento. É apaixonada por inovação, design de experiências e ciências de dados. Está sempre envolvida em algum projeto nesse sentido. Seja bem-vinda, Maiara. Muito obrigada, gente. Um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema que é tão importante, né, atual e relevante para o contexto do mundo corporativo e da vida em geral, né? Quando a gente fala desse tipo de tema, a gente
utiliza e acaba levando também para a nossa vida. É isso, então vamos pro episódio de hoje, Bora, né, Gabi? muito. Hoje é muito produtivo. Assim, esse episódio tende a ser muito, muito interessante, assim, em termos de conteúdo. A gente, na nossa faculdade, né, a gente foi ensinado que a gente precisava saber de técnicas e que isso seria o suficiente para nos tornarmos excelentes profissionais para nós mesmos e para os nossos pacientes. E jamais disseram para a gente assim que a gente precisava saber outras coisas para entrar em contato com a nossa equipe que trabalha no nosso consultório e mais, entrar em contato com o nosso paciente. Afinal, quem é que não gosta de ser bem atendido? E a empatia é uma soft skills, não é não? Tô errada? Sim, tá certíssima. Super importante, inclusive nos tempos atuais. Perfeito. Então vamos lá, pra gente começar com o pé direito, Mayara, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, da tua carreira, como foi que tu começou a trabalhar com isso? De onde veio essa ideia do Clube do Livro sobre soft skills? Conta um pouquinho aí da tua história. Bom, eu venho, né, a minha trajetória foi sempre no mundo corporativo e lidar, né, ser advogada dentro do mundo corporativo é um desafio em que você tem que transformar esse técnico em não tão técnico. Acho que a maioria das profissões que hoje são reguladas, as profissões mais técnicas, têm esse desafio de transformar tudo isso que você aprendeu na faculdade de forma muito, às vezes, quadrada, em algo que seja inteligível para as pessoas que não são advogadas, até porque, na realidade da maioria das profissões, a gente lida com pessoas que não têm a mesma formação da gente. Então, isso surgiu muito desse desejo de transformar o direito em algo mais acessível. Então, tudo começa com essa vontade. Foi algo que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, porque, para mim, não era normal uma pessoa não entender o que eu estava falando ou dizer assim, o que é que tu quis dizer aqui nesse e-mail? Traduz aqui para mim. Então, isso acabou sendo o motor, né, desse caminho. E, com o passar do tempo, eu fui vendo que esse tipo de desenvolvimento, desse tipo de habilidade, me fazia uma profissional diferente dos outros profissionais que estavam no mercado, nas empresas por onde eu passei. E, com isso, eu fui expandindo esses horizontes. E aí, especificamente em 2019, eu decidi que eu queria dar esse upgrade na carreira e trazer outras coisas de outras áreas, outros movimentos para algo que a gente sabe, né, no direito é muito, muito quadrado mesmo. E aí passei um período estudando, eu disse, vou estudar outras coisas. Aí estudei inovação, criatividade, design thinking. E com isso só foi aumentando esse desejo. E aí coincidiu com uma fase da carreira que eu queria mudar do local de trabalho onde eu estava, e foi quando eu entrei na Baterias Moura, que a gente estava lá nesse processo de inovação, de mudança do jurídico, e super casou. Então, eu pude encontrar um ambiente favorável para que essas habilidades fossem ainda mais desenvolvidas, fomentadas, né, retroalimentadas. E também estava ao lado de pessoas, né? Estou ainda ao lado de pessoas que fazem desse processo algo muito conjunto, em que a gente consegue desenvolver e a gente se considera advogados diferentes, né? As pessoas enxergam a gente como advogados diferentes, porque a gente não está ali no técnico falando o que um advogado geralmente fala, mas entendendo do negócio, fazendo uma comunicação assertiva e, o mais importante de tudo, né, trazendo essa humanização também do direito, porque não deixa de ser, né? Quando a gente entra na faculdade, uma das primeiras coisas que a gente escuta é que o direito ele precisa servir de instrumento para ser acesso à justiça, mas será que eu estou dando acesso à justiça? Será que eu estou dando acesso a outros tipos? Por exemplo, vocês são dentistas. Será que vocês estão dando acesso à saúde, falando algo que o seu paciente não consegue entender? Ele vai sair de lá e vai dizer assim, caramba, eu não entendi nada que essa mulher falou. Então,
foi a partir disso, e é isso que hoje me alimenta. E aí, cada vez mais, fazer com que mais pessoas saiam, né, dessa bolha e transformem as suas profissões, né? Hoje, no clube, a gente tem profissionais que são de outras áreas e que fazem essa expansão mesmo de habilidades, porque a gente sabe que o mundo precisa disso. Total, com certeza. Eu- Fala, pode falar. Eu convivo com advogada em casa, né? E assim, isso é muito real que você falou. Que, na verdade, a pessoa realmente precisa de um advogado para entender ali o que é que está acontecendo num processo, por exemplo. Porque as pessoas gostam de escrever de uma forma que ninguém vai entender. De uma forma totalmente rebuscada. Parece que precisa demonstrar um tipo de habilidade, de uma inteligência diferente, quando, na verdade, o principal deveria ser você fazer ser entendido, né? E eu percebo isso em outras profissões também. Por exemplo, na odontologia, quando Gabi entrou nas redes sociais, as pessoas falavam muito, porque ela fala boca, ela fala dente, ela fala, ao invés de falar face, ela fala rosto. Ela estava tentando mostrar para o paciente dela qual era a forma mais fácil de se comunicar ali. E as pessoas que estão na área, assim, técnicas, não entendem que só o técnico, ele não vai ser o suficiente para se fazer ser entendido pela pessoa que é de fora da área, né? E assim, hoje em dia, cada vez mais está tão competitivo e as pessoas, às vezes, acabam também muito cópias uma das outras, que determinadas habilidades que você adquire acaba te diversificando de outros profissionais. E isso o paciente observa, a gente acha que não, mas o paciente observa, sim. Ele observa na hora que ele está ali no consultório sendo atendido por você. Ele consegue entender se você consegue chegar nele, de certa forma. E, com certeza, mais uma vez, eu gostaria que alguém tivesse me dito isso durante a faculdade. Falando sobre redes sociais, uma coisa que eu penso que seja uma soft skill, vamos descobrir agora, ter pensamento crítico, né? A gente está ali nas redes sociais, muita informação sendo jogada, e o que eu percebo hoje é que as pessoas não param para pensar e refletir sobre aquilo ali que foi jogado, sabe? E acabam repetindo coisas. Todo mundo quer saber sobre tudo, quer dizer que sabe sobre tudo hoje em dia, e não tem aquela análise crítica sobre o que está lendo e sobre o que vai repassar para as outras pessoas. Então, eu acredito que uma soft skill muito importante hoje é o pensamento crítico. E eu queria saber de você, Mayara, o que é que você acha disso e quais são as principais soft skills para uma pessoa trabalhar hoje no mundo corporativo, por exemplo? Perfeito, sim, sem dúvida. Pensamento crítico, ela está assim, no top 5 habilidades que precisam ser desenvolvidas hoje em dia, né? E, basicamente, o que é ter um pensamento crítico? É você saber fazer perguntas, você questionar e você não achar que aquela informação é a verdade absoluta só porque ela está ali disponível. A gente, hoje em dia, está nesse boom de informações em que está tudo muito acessível, disponível, informações rápidas aí. 5 segundos você tem um vídeo que bombardeia de informações. E essa aí está no top 5, mas falando de outras, né, eu acho que um parâmetro bom é um ranking que tem do Fórum Econômico Mundial, em que ele lista as principais habilidades, as habilidades que são mais necessárias para os profissionais. Claro que cada um, dentro da sua realidade, dentro da sua perspectiva profissional, pessoal, precisa avaliar aquela que faz mais sentido você desenvolver mais, você desenvolver menos. Mas eu diria que as principais, né, além do pensamento crítico, aí vou listar 5, seria a capacidade de aprender. Acho que a gente precisa aprender a desaprender e reaprender e aprender de novo. Perfeito. Criatividade, que aí da criatividade sai a inovação e etc. A empatia, eu acho que a empatia, essa inteligência emocional, esse olhar para dentro para poder lidar melhor com o outro é super importante. Acho que também a adaptabilidade é importante. A gente está num cenário, no mundo que a gente está em constante mudança, então, se a gente não souber
lidar com o imprevisto, saber recalcular as rotas, a gente vai se frustrar e a gente não vai resolver nada. E acho que aí estão 5 listadas de forma bem rápidas, mas acredito que tem que ter uma análise para também não dizer, eu preciso fazer isso, eu preciso melhorar a minha comunicação, mas no meu dia a dia eu nem falo tanto com as pessoas. Será que isso faz sentido? Eu preciso desenvolver o pensamento analítico, mas na realidade eu preciso desenvolver outra habilidade, como sociabilidade, por exemplo, até a própria comunicação. Então, acredito que existem inúmeras habilidades que podem ser e devem ser desenvolvidas pelas pessoas para que elas se diferenciem da multidão, mas é muito importante essa avaliação para a gente também não estar só aí fazendo por fazer e seguindo e ter um sentido, porque uma habilidade para você desenvolver, você precisa colocar ação, você precisa ter uma motivação, senão vai ser algo que você vai fazer por um período e depois, deixa de lado. Pode falar. A gente tá demais hoje. Vá, fale. Eu vou deixar você falar agora. Não, é porque você foi falando e aí eu fui pensando. A gente nasce com essas habilidades e precisa desenvolver elas, ou você precisa entender que precisa aprender elas para poder aprender? Era isso que eu ia falar. Seja, total. Olha aí, sintonia aqui. total. Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que tem pessoas que já têm uma predisposição natural a ter certo tipo de habilidade e comportamento, mas eu acredito fortemente, a neurociência aí tem vários estudos que comprovam nessa neuroplasticidade cerebral em que a gente, adulto, tem condição de aprender e reaprender. Então, claro que algumas pessoas vão ter mais facilidade do que outras, mas é plenamente possível de ser desenvolvido. Eu gosto de usar uma analogia de uma escadinha para desenvolver qualquer habilidade. Precisa começar com a intenção. Você tem que... Aquela habilidade que não é inata sua, que você não nasce com ela. Precisa nascer com a intenção. Essa intenção ela tem que virar uma ação. Essa ação ela tem que se transformar em prática. Essa prática tem que se transformar numa rotina. Essa rotina vai moldando o seu comportamento e quando você vê, você já é desse jeito. Foi assim comigo. Eu não me considerava uma pessoa criativa. E eu fui desenvolvendo essa habilidade. Eu fui moldando. Vou ampliar repertório. Vou me expor a outras coisas. E hoje eu me enxergo dessa forma, mas foi um processo. Então, a gente tem que transformar, colocar ação, intenção e fazer o negócio acontecer. E é engraçado que a gente não para muito para pensar nisso, né? Porque a faculdade, ela... Mais uma vez falando da faculdade, mais uma vez a gente sendo cancelada porque a gente fala da faculdade. Metendo pau. Mas a faculdade, ela não diz pra gente que a gente precisa ter essas habilidades. Quem dera, durante a faculdade, nos instigassem isso, a gente conversar sobre isso, ou a pôr em prática certas coisas, para que a gente conseguisse nos tornar profissionais melhores assim que a gente se formasse. É engraçado, Gabi, falar sobre isso, porque é uma coisa que aconteceu comigo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler muito, gostei de explorar outras áreas, de ter outros tipos de conhecimento. E aí, quando você entra na faculdade, é muito cobrado de você, que você estude a parte técnica, que você seja muito bom tecnicamente. E o que eu percebi é que eu, apesar de estar adquirindo muito conhecimento na faculdade, eu acabei emburrecendo em outras áreas. Eu não explorava nada além da odontologia. Eu estudava muito aquilo ali. A faculdade a gente cobra muito, né, Gabi? E quando eu terminei a faculdade, que eu entrei no mercado de trabalho realmente, eu ficava, meu Deus, e agora? Como é que eu vou lidar com o paciente? Como é que eu vou lidar com as pessoas que trabalham comigo? Como é que eu vou desenvolver minimamente algum tipo de divulgação minha? Enfim. E aí eu percebi que eu precisava ler sobre outras coisas, desenvolver outros tipos de habilidade, para que eu conseguisse exercer minha profissão e chegar no paciente como eu gostaria de chegar. Porque o que eu vejo hoje é que, para a gente se tornar bom tecnicamente, digamos assim,
entre aspas. É mais fácil do que você adquirir essas outras habilidades. Não é que é fácil, gente, mas você senta o bumbum na cadeira, Estuda que vai dar certo. E assim, isso já é tão cobrado de você na faculdade que você vai atrás. Mas essas outras habilidades não é comum, não é natural. Você realmente tem que buscar ir atrás para desenvolver, né? Com certeza. E aí eu fico me perguntando, Mayara, você trabalha no mundo corporativo e você tem um cargo de liderança. As empresas, elas procuram pessoas que já estão dentro do fit cultural da empresa, pessoas que têm as habilidades que a empresa valoriza, ou a empresa geralmente contrata e desenvolve e faz o aculturamento, digamos assim, daquela pessoa para ela entrar na empresa? Excelente pergunta, né? Eu vejo hoje, né, nesse movimento de contratações, né, até antes, um dado muito importante aí que você falou sobre essa questão do não ter visto isso na faculdade e o quanto que isso acabou lhe emburrecendo e que uma coisa não exclui a outra, né? Dá para aliar. E aí o dado que eu queria trazer é que existe uma pesquisa da Você S.A. de 2022, se não me falha a memória, que apontou que 87% das pessoas que são desligadas hoje são por competências comportamentais. Ou seja, o técnico representa só 13%. E hoje, olhando para a realidade do mundo corporativo, eu vejo muito mais o movimento de contratar por habilidades, por competências comportamentais, do que competências técnicas. As soft skills, elas se sobressaem. Eu estou aqui olhando para um monte de advogado. Todos são advogados, todos têm formação, OAB, passaram 5 anos estudando. Mas o que vai ser o fator de diferenciação é o que ela tem de criatividade, o que ela implantou de melhoria, por onde ela passou, qual é o desejo dela de aprender. Então, eu vejo muito mais esse movimento. Inclusive, hoje, nos processos seletivos, é muito comum você ver perguntas como, por exemplo, quantas bolas de futebol cabem no ônibus? Você sabe? Não. Eu já ia sair achando que eu tinha sido reprovada no processo. Onde aprende isso? Eu também não sei, mas o que eu quero saber, o raciocínio que a pessoa vai criar para tentar encontrar uma resposta. Ah, uma bola tem tantos centímetros de diâmetro, um ônibus tem tantos metros, logo cabem. Então, é muito mais esse desenrolar das coisas, ver as situações e pensar além do óbvio, sabe? Então, eu acredito hoje fortemente que o comportamental ele se sobressai ao técnico e que as empresas têm buscado muito esse fit cultural, assim, esse termo é o termo do momento, quando você fala de... Aproveita e explica para a galera o que é fit cultural. Fit cultural é uma espécie de aderência à cultura da empresa, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa que é super relacional. E, inclusive, né, isso é um fato interessante, que meu perfil comportamental mudou depois que eu entrei lá. Depois de 3 anos, eu acho, eu fiz um novo teste de comportamento, né? Não sei se vocês conhecem o teste DISC. E eu era uma pessoa SC, que é estável, e estabilidade e conformidade. E hoje eu sou uma pessoa IC, influência e conformidade. Porque estar nesse ambiente me transformou numa pessoa mais influente, porque é um ambiente relacional. Então, esse fit é essa aderência, o quanto eu, Mayara, tenho uma aderência com a cultura da empresa que está me selecionando. Eu acho que a gente pode até trazer isso assim para um ambiente micro, que seria um consultório, um lugar onde você tem poucas pessoas trabalhando como colaboradores para você, mas, de certa forma, você também precisa que as pessoas tenham essa mesma adesão para que o negócio funcione também, né? Os pensamentos alinhados, digamos assim, para que aquele negócio cresça, até porque a doutora Aline, ela precisa de alguém por trás. Não tem como a Aline exercer várias funções naquele lugar que ela trabalha. Então, ela vai precisar que as pessoas que estejam trabalhando com elas tenham os mesmos pensamentos de crescimento para que o negócio também dê certo, né? Acho que não só para a empresa, vale para todo mundo isso. Total. É trazer o que a gente pode
trazer de empresas grandes, trazer para dentro do nosso negócio, do nosso empreendimento, do nosso Certeza. consultório, né, Gabi? É nosso trabalho, né? Que a gente faz dia a dia. É, total. E aí, assim, eu fico pensando assim, você lá na Moura, hoje, para você contratar uma pessoa, o que é que tu, qual é a soft skill que tu vai assim, essa daqui, essa pessoa precisa ter para trabalhar comigo? Pronto. Depois que Caramba! Mayara Depois que Mayara bem, der né? essa resposta, o LinkedIn vai bombar de gente só com essa soft skills. Nossa, é uma pergunta super difícil, porque a gente falou muito de fit cultural, mas um contraponto também que eu faço bastante é que muitas vezes a gente precisa de pessoas que tenham outras habilidades ou outras competências que sejam aí complementares àquelas que a gente não tem, que a gente tem um pouco mais fraco nelas. Então, olhando por um lado mais neutro, eu diria que hoje a pessoa que tem a capacidade de aprender e desaprender, para mim, é o principal. Porque essa pessoa ela vai conseguir lidar em qualquer ambiente. Ela vai... O desafio que aparecer, caramba, eu não sei, mas eu vou aprender. Então, acho que isso, para mim, é o fator assim, chave principal para qualquer profissional que queira se destacar hoje no mercado. Engraçado que eu penso da mesma forma, assim. Óbvio que eu trabalho no mundo, num negócio que é muito menor, mas é exatamente o que eu busco numa pessoa quando ela vai trabalhar comigo. É a capacidade de aprender muitas coisas rápido e de querer aprender. Porque o que é que a gente vê hoje em dia? Que as pessoas, tem muita gente, calma para não ser cancelada, que quer fazer ali o feijão com arroz, o basicão. Verdade. E não procura trazer inovação, dizer assim, por que a gente não pode fazer dessa forma? E procura crescer e melhorar enquanto profissional, enquanto pessoa também, porque está tudo interligado. E acaba ficando ali naquele meio termo. E eu vejo muita gente também reclamando muito. Porque minha empresa não me valoriza, porque minha empresa não me promove, não me dá um aumento de salário. Algo nesse sentido, assim. Mas aí fica o questionamento. O que é que você está fazendo diferente? Você está fazendo além do seu escopo ali? Porque se você está fazendo seu escopo, você está fazendo o que você foi contratado para fazer. Se você quer crescer, você precisa buscar outras coisas, aprender outras coisas, trazer inovação, trazer outras ideias. E assim é que o profissional vai ser valorizado. Com né, certeza. Gabi? E tu sabe que tem uma outra coisa, mesmo que a pessoa seja contratada por uma soft skills diferente, que seja complementar, ainda assim nada impede que a empresa faça, digamos assim, eu não sei se a palavra é imersão, mas promova a formas de que novas soft skills sejam feitas naquela pessoa. E aí vem a minha Desenvolvidas, né? desenvolvidas. E aí vem a minha pergunta. Como você poderia, assim, um empreendedor, alguém que faz parte de uma empresa, como você acha que essas pessoas poderiam fazer com que tenha esse desenvolvimento dentro do seu negócio em relação às soft skills? Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer que a nossa carreira é individual, né? Nossa, assim, a gente tem que ser o protagonista e conduzir. Mas estar num ambiente onde isso é favorecido, assim, sem dúvidas, é uma relação ganha-ganha. Então, olhando para o lado do empreendedor, né? Eu diria que olhe para as pessoas e converse com as pessoas, assim, entenda as pessoas, primeiro de tudo, assim, para saber como que ela está hoje nas atividades, quais são as dificuldades dela, o que que ela faz muito bem, porque não é só desenvolver aquilo que você não é tão bom, mas também fortalecer aquilo que você pode aí criar uma escala e até ser referência para outras pessoas e trazer outras pessoas também para esse tipo de habilidade, mas construir planos de desenvolvimento. Então, traçar um plano em que, hoje eu vejo que você pode desenvolver essa habilidade. O que é que a gente pode fazer aqui? Vamos junto nessa. O que é que você pode fazer a nível individual e o que é que eu posso colaborar para que isso seja desenvolvido? Então, tem muito essa via de mão dupla, em que
Claro, depende muito da pessoa querer, né? A intenção é importante, para essa intenção virar uma ação, mas eu vejo que as empresas, enfim, os empreendedores, empresários que investem nesse tipo de desenvolvimento têm um super retorno, porque você dá as ferramentas, né? Eu costumo dizer bastante isso, que criar um ambiente de aprendizado, de inovação, exige uma questão comportamental das pessoas, mas também existe muito você ter ferramentas e mecanismos que auxiliem nisso. Então, acho que esse meio termo e esse trabalho aí em conjunto é o que seria a receita aí perfeita para o sucesso. É muito boa essa ideia de você traçar um plano para aquela determinada pessoa, para ver o que ela consegue entregar e também sobressair o que ela já faz, né? É muito, muito interessante isso mesmo. E eu fiquei pensando agora, enquanto a Mayara falava, pensando num negócio menor, assim, né, como o nosso, é muito você também ter a mente aberta para aceitar a inovação. Aquilo que você falou no começo, de que as pessoas diferentes, você não necessariamente precisa contratar uma pessoa que tem as mesmas habilidades que você, né? O ideal, na verdade, seria que fossem coisas complementares e que todo mundo pudesse se ajudar ali, né? E aí, eu fiquei pensando também na importância da empatia dentro do ambiente de trabalho, Mayara. Você entender como você pode ajudar ali o outro, como você pode ajudar ele a se desenvolver e desenvolver isso para usar da melhor forma. O que é que tu acha, assim, dentro do ambiente de trabalho, a importância? Qual é a importância da empatia? Não, a empatia é importante em qualquer relação humana, né? Você se colocar verdadeiramente no lugar do outro e você também, muitas vezes, não assumir que aquilo ali ele está fazendo por vontade, porque ele não quer aprender, ele não quer fazer dessa forma. E muitas vezes não é. Às vezes a pessoa, de fato, tem dificuldade, tem uma limitação, não consegue, está passando por um problema familiar. Então, tem vários fatores. E esse olhar empático, né, que conversa muito também com a humildade intelectual, que é uma outra habilidade que eu acho fantástica, porque a partir do momento em que a gente olha para o outro e está lá, olhando na perspectiva dele, eu tiro um pouco das minhas próprias ideias preconcebidas e vou avaliá-lo a partir da perspectiva que ele está naquele momento. Então, a gente tem muito, né? Eu gosto muito da frase que fala que a realidade não existe, porque a sua realidade não é a minha. Então, esse olhar de entender e buscar entender que o outro não tem a mesma história de vida, não teve as mesmas oportunidades, não tem a mesma rede familiar de convívio que a sua, faz toda a diferença. Somos diferentes e que bom que somos diferentes. Eu acho que essa é a grande graça e a gente tentar, assim, só um pouquinho, assim, deixa eu coçar aqui o sapato de Mayara para ver como é que ela se sente nele, ajuda bastante nessas relações no dia a dia. Tu sabe, uma outra coisa que eu acho também é você entender o feedback. Às vezes a gente nem sabe dar o feedback, nem sabe receber, a verdade é essa. A verdade é que é muito mais difícil receber o feedback do que dar, né, Gabi? E se você trabalhar, assim, num lugar em que todo mundo, digamos assim, quer exercer o mesmo papel, porque eu acredito que o melhor lugar é aquele em que os papéis são complementares, mas, no fim das contas, se todo mundo quer exercer o mesmo papel e ser a mesma coisa, acaba que ninguém quer receber o feedback e ninguém quer dar o feedback. Porque vai magoar, não sabe como desenvolver o que você quer dizer de verdade, ou então você é sincero demais e fala de uma forma grosseira. Ou seja, sincero demais não, mal educado. E em receber também, né? Hoje em dia parece que a pessoa fala para você, talvez para o seu crescimento, mas parece que a pessoa está gerando uma ofensa para você. E, no fim das contas, aquela pessoa talvez só esteja querendo te ajudar. Eu estava até ouvindo um podcast antes de vir para cá, falando sobre esse tema. E uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção
é que no momento de você desenvolver a soft skill, é um momento muito mais difícil do que você aprender as hard skills, né? Que são a parte técnica, né? E porque ele diz assim, é uma coisa que você precisa parar e refletir sobre si mesmo, que não é uma coisa fácil para todo mundo, né? Assim, você se colocar naquele olhar, porque é muito fácil você olhar e julgar o outro e pensar, essa pessoa não tem pensamento crítico, não tem criatividade, não tem... Mas e eu? O que é que eu posso melhorar? O que é que eu estou fazendo de errado? É muito difícil você se colocar nesse lugar e pensar, será que eu tenho humildade intelectual, né? E para você conseguir desenvolver a soft skill, é muito importante que você pare e pense. E se analise, né? Impressionante, olha só, hein? Até o produtor ficou feliz agora. Mayara, deixa eu te perguntar. Existe algum lugar, assim, uma fonte em que a gente consiga aprender essas soft skills? Assim, o que é que você indicaria? Bom, uma fonte não, mas existem várias fontes, né, na verdade. Eu sempre falo bastante sobre a importância de aprender por diversos meios, né? Seja para aprender o técnico, seja para aprender o não técnico, mas eu diria, claro, né, os meios tradicionais. Os livros estão aí, a gente tem muito curso, né, muita informação disponível na internet hoje em dia, em que a gente consegue fazer sem sair da nossa casinha. A gente tem podcasts, né? Excelentes fontes de conteúdo. A gente tem TED Talks. Mas eu acho que o mais importante, né, para a gente desenvolver esse tipo de habilidade são habilidades comportamentais e habilidades sociais. A gente tem que desenvolver como nas interações com as pessoas. Então, a gente tem que olhar também para participar de comunidades, grupos de discussão sobre determinados temas. A gente pode se conectar com pessoas que são boas naquele negócio. A gente pode ter mentores, eu não falo de mentor formal, mas também pessoas que nos inspiram e que são boas naquilo e que podem servir como referência, né? Eu digo sempre, nunca vá sozinho, assim, ir junto é muito mais fácil. Aprenda com quem veio antes. Olhe o que as pessoas ao redor, as pessoas no mercado estão fazendo, as pessoas de outras áreas, outros profissionais. Então, tem uma gama aí de oportunidades. Claro que assim, é muito individual. Tem gente que prefiro ler um livro aqui, tudo que eu leio eu vou conseguir absorver, vou pegar aqui desse livro, 3 coisas aqui eu vou aplicar amanhã com a minha irmã, por exemplo. Então, é muito disso. Acho que é isso de olhar no papel lá, sentar, né? A gente chama de horas bunda. Olhar no papel ou no curso o que foi ensinado, mas colocar em prática, ir lá fazer. Assim, você tem que ser cara de pau. Eu gosto muito de dizer isso. Você tem que ser cara de pau, você não tem que ter medo de levar um não tem que ter medo de errar. Você vai aprendendo no caminho e vai desenvolvendo, né? Parta do pressuposto de que está todo mundo aprendendo e assim vai seguindo a sua vida. E eu acho que complementar isso que tu falou é ter humildade de saber que as pessoas podem saber mais do que você sobre aquelas coisas e tá tudo bem, você não precisa ser o mais inteligente da sala. Você precisa se cercar de pessoas que saibam mais do que você mesmo para você crescer. E isso não é uma ameaça, né? Tá todo mundo ali para crescer junto. E eu acho que é criar oportunidades de aprendizado. Mais uma vez, seria tão interessante assim que as instituições de ensino superior tivessem não sei, assim, um momento em que a gente pudesse conversar sobre essas coisas, né? O que você acha assim que as instituições poderiam fazer para explorar essas habilidades na gente que é meros alunos da graduação, que está aprendendo o básico, mas que outras coisas precisam ser estimuladas e que a gente não fique só naquele livro aprendendo como é que desenha o dente, como é que tira o dente, como é que faz um canal. O que você acha que as instituições poderiam fazer? Não, eu estou agora fazendo uma segunda graduação, né? Então, estou nessa realidade. Eu
às vezes, fico um pouco impaciente por estar tratando de algumas questões que eu já via, sei lá, entrei na faculdade em 2000 e nem me lembro. Entregou a idade agora. 2010, nossa. 14 anos. Entrei na faculdade em 2010 e hoje você ainda vê algumas questões. Eu acho que as instituições, elas podem ter disciplinas específicas para tratar sobre isso. Hoje, na faculdade onde eu estudo, ela tem uma espécie de workshops temáticos que têm trazido esses temas, o que já é um avanço. Mas ainda um pouco atrás, quando você olha para as disciplinas um pouco mais técnicas, que, por exemplo, poderiam ser abordadas de outra forma. Mas acredito que trazer pessoas de mercado é importante para esses tipos de discussão. Trazer pessoas mais jovens. A gente tem muito a que aprender com os mais jovens. A gente tem aí uma galera que está, assim, deslanchando em vários aspectos. E muitas vezes a gente tem até um certo preconceito de dizer, caramba, essa pessoa aí, não. Então, Verdade. trazer esse ambiente de debate mesmo e entender que você não precisa necessariamente eliminar o técnico. O técnico vai continuar sendo importante. Por quê? Para eu ser advogada, eu preciso aprender direito constitucional, direito penal e etc. Mas, para além disso, para conversar um cliente que está no presídio, eu tenho que ter outras habilidades que não são vistas na faculdade. Então, ter esse olhar, caramba, ter um olhar mais direcionado. Principalmente, assim, olhando para o direito especificamente, né, se acreditava por muito tempo que você só tinha alguns caminhos. Ou você era advogado, ia trabalhar em escritório, ou você ia fazer concurso público, ou você ia trabalhar numa empresa. Hoje, os caminhos são diversos. Por que não trazer essas outras carreiras, essas outras profissões para dentro, fazer um momento para se descobrir ou redescobrir essas novas profissões? Isso vale para tudo. Eu tenho certeza absoluta que para a área de vocês, para a odontologia, tem um universo de novas possibilidades que não se restringem a trabalhar num consultório médico, né? Vocês estão aqui. Hoje em dia, pensar, caramba, eu tô aqui conversando, uma advogada conversando com duas dentistas sobre soft skills. Veja só, duas profissões técnicas extremamente quadradinhas, assim, que você vai lá, aprende o que tem que fazer, aplicar, é aquilo e pronto. E não. Então, tem muito a ganhar, o mundo tem muito a ganhar, todo mundo tem muito a ganhar. A gente está numa era de servitização muito grande, as pessoas estão muito voltadas para experiências. Eu não quero ter uma experiência ruim quando eu for num consultório odontológico. Desde a hora que eu marcar a consulta até o final lá para saber se deu tudo certo, se não estou sentindo dor. Então, é isso, assim, são essas coisinhas que, no final das contas, fazem a diferença, que vão fazer a gente se destacar e que hoje ainda estão muito distantes da realidade da vida acadêmica. Sim, total. E eu ainda digo mais, viu? Para você aí que está escutando, que está vendo a gente, tudo que você não aprendeu na faculdade, você pode encontrar aqui no Boca Viva. Eita, que pitch maravilhoso! Sério, nosso produtor tá muito orgulhoso de tu agora. Mayara, quando você olha assim para frente, eu acredito que as soft skills elas vão se modificando com as gerações, né? Até porque, como você falou, vão surgindo outras profissões, você vai tendo que adquirir outras habilidades e tudo. Quando você pensa para frente, assim, qual você acha que vai ser uma soft skills muito necessária para ter? Olhando pra frente, caramba. Se Vamos dar vira. 3 segundos para ela pensar. Dá um relevante assim pra frente, que você acha assim, poxa, isso aqui pra frente vai ser exigido das pessoas. Eu penso que a adaptabilidade. A gente está num mundo que, assim, até, sei lá, 2 anos atrás se falava em metaverso. Agora já está se falando em inteligência artificial de uma forma bem exponencial. A gente já está falando em cidades inteligentes, já está falando
Então, essa capacidade de se adaptar a essas novas realidades que vão ser cada vez mais rápidas, eu acho que é o principal para tudo. Perfeito. Para evitar frustração, para, como a gente falou no começo, para a gente conseguir recalcular rotas, porque a única certeza do mundo é a mudança. Total. Exato. Total, Tá isso é muito real. Eu não consigo me adaptar nem ao TikTok. Então já vemos aí a habilidade que eu preciso desenvolver. É essa aí, a adaptabilidade. E aí, Gabi? Infelizmente, preciso dizer que o nosso episódio está terminando. Passa tão rápido, a gente conversa tanto, vai entrando num assunto que a gente não vê a hora passar. Mas, antes da gente terminar, a Aline sempre traz uma opção de leitura, dessa vez não vai ser diferente. O que a gente tem para hoje? Vamos lá. Hoje eu trouxe esse livro aqui, 21 lições para o século XXI, de Harari. Eu já indiquei ele aqui, outro livro dele aqui. Nesse livro ele fala muito sobre isso, exatamente sobre isso, adaptabilidade, como as coisas estão mudando no mundo, como muitas profissões já deixaram de existir e a gente já aqui, por exemplo, a gente é podcaster, essa profissão há muitos anos atrás não existia. Verdade. Então ele fala muito sobre isso, sobre como se adaptar a esse mundo de mudanças tão rápidas. Uma leitura mais filosófica também, reflexiva. E depois eu quero que vocês deem um feedback se vocês gostaram do livro. Mas complementar essa leitura, muitos dos livros que eu indiquei aqui já em outros episódios ajudam também a desenvolver essas soft skills que a gente falou aqui. Então, não façam como Gabi. Leiam. O produtor vai colocar aqui embaixo o QR Code com o livro. E tem lá também na nossa bio do Instagram toda a listinha de livros que a gente já indicou aqui. E vocês ainda aproveitam e ajudam a gente a manter o podcast. Você sabe que você fala toda vez isso? Aí a minha mãe fez, minha filha, você tá precisando ler. Eu fiz, mãe, a senhora tá assistindo muitos episódios do Boca Viva. Para a gente finalizar aqui, Mayara, eu queria que tu deixasse assim um conselho final para quem está ouvindo a gente, para os novos profissionais, futuros profissionais. Vai lá, arrasa. Bom, uma missão aí super... Mas eu diria que seja egoísta com a sua carreira. Seja o protagonista das suas escolhas, né? Inclusive, esse título, né? Seja egoísta com sua carreira, é o título de um livro de Luciano Santos, que é fantástico, recomendo a todos, inclusive. Porque muitas vezes a gente terceiriza, a gente acha que eu não vou fazer isso pela empresa. Mas não é pela empresa, é por você. O que você aprender, desenvolver, traçar, você vai levar para qualquer lugar que você for. Então, seja egoísta, pense em você, se coloque em primeiro plano e tudo vai fluir. Então, trace um plano. Minha empresa não tem esse tipo de iniciativa. Trace você, assim, não seja escolhido, escolha, né? Faça o seu plano de desenvolvimento, crie uma meta lá, estabeleça um prazo. Então, faça por você, pelo seu desenvolvimento e pela sua carreira. Arrasou. Arrasou mesmo. Vou passar o dia pensando nisso hoje. Mayara, deixa o teu arroba aí pro pessoal que quer te seguir lá nas redes sociais. Bom, gente, o meu Instagram, eu compartilho um pouco de conteúdo sobre direito, sobre inovação, soft skills, chama @inovarnodireito. E o Clube do Livro, como é que as pessoas conseguem? E o Clube do Livro está no link lá disponível na bio do Instagram também. O Clube do Livro chama Ideias em Movimento, tá lá. A gente vai começar, inclusive, o segundo livro, a segunda edição, o livro Rápido e Devagar. E uma leitura um pouco polêmica, né? Gerou uma certa polêmica, porque é um livro um pouco denso, mas convido a todos a participarem, é de graça, é só entrar lá, tá o link no grupo do WhatsApp. Inclusive, eu tô, viu? Eu tô Esse lá. livro foi indicado por um Ele que citou teve aqui no não foi? episódio retrasado. E eu tô lá porque eu disse esse livro aí só em grupo para conseguir ler. Porque... Vamos embora. E eu queria até te parabenizar pela ideia aí do Clube do Livro. Acho massa. E é muito bom. É uma oportunidade, inclusive, de trocar ideias com pessoas diferentes
E estarei lá no próximo encontro. Não consegui participar do último, mas estarei lá no próximo. Boa. E aí, Gabi? Eu acho que tudo isso deve ter fervido ali na cabeça do pessoal, né? A Não? minha tá assim, ó. Gente, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio. Deixem ideias para os próximos episódios. Encaminha para alguém que você acha que que esse episódio pode ajudar essa pessoa. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram também, @BocaViva Podcast. Perfeito. Até o próximo Até o episódio. próximo.